Quero cumprimentar e agradecer desde já o espaço que nos foi destinado para tratarmos do problema da educação catarinense, né? E agradecer as manifestações de apoio já feitas pelos senhores vereadores quanto à causa da educação de modo geral. Lembrar que um país grande se faz com homens e livros, como dizia Rui Barbosa, né? Cumprimentar também colegas profissionais da área da educação, do Estado e também do município que se fazem presentes nesta noite. Cumprimentar também os pais que demonstram preocupação, demonstram compreensão com esta causa e cumprimentar também os nossos alunos que se fazem presentes nesta noite. Vou fazer um apanhado histórico bastante rápido, até em função do tempo, como a gente já tinha falado, né? Talvez até se extrapole um pouco mais. Sobre a educação no Brasil e de modo especial em Santa Catarina. De modo bastante sucinto, como eu disse, né? A primeira lei de educação, ela é do tempo do Império e a educação é função de Estado. Portanto, é obrigação do Estado prover a educação dos seus cidadãos. E nós estamos tendo hoje uma situação inversa. Nós, educadores, somos obrigados a nos expor, ir a uma greve, que é uma situação, como já foi falado antes, bastante estressante, angustiante, que desgasta muito a gente. Nós somos obrigados a isto para defender a situação dos educadores, daqueles que fazem educação. Quando a gente fala para o nosso aluno em cumprir direitos, respeitar as leis, o que nós estamos vendo hoje em Santa Catarina? Aquele senador que ajudou a aprovar a lei do piso, hoje não cumpre. Como nós ficamos? Que moral temos nós para educar, para trabalhar a educação com os nossos alunos? Continuando, a primeira lei de educação, como eu falei antes, é do tempo do imperador, por isso, 15 de outubro é considerado o dia do professor. Porque foi no dia 15 de outubro de 1827 que o imperador Dom Pedro I assinou a primeira lei de educação, tratando do vencimento do educador já naquela época e dando outras providências. Seguindo a Constituição Brasileira de 1988, também fala da mesma questão na linha E do inciso 3º do caput do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias para a instituição do piso salarial profissional para os profissionais do magistério. Isso em 1988. Depois nós vamos ter aprovado pelo Congresso Nacional, em 20 de dezembro de 1996, a LDB, ou seja, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Isso 8 anos após a Constituição prever esse preceito, prever a criação do piso salarial nacional. Então levou 8 anos para isso ser trabalhado, né? Aí passaram-se mais 12 anos. E a categoria do magistério continuou lutando. Claro que de diversas maneiras, seminários, congressos, movimentos, né? Trabalhando pela criação desse piso. Finalmente chegamos ao dia 16 de julho de 2008 e o Congresso Nacional, por unanimidade, aprova a lei do piso salarial nacional da categoria do magistério. Foi um momento de vitórias, um momento de grande lucidez dos parlamentares. Foi uma votação unânime, quer dizer, não houve um voto sequer contra. O presidente Lula, apesar de não ser letrado, não ser nenhum doutor, apenas tem um nível médio, sancionou a lei. E aí, de certa maneira, meio que a gente ficou assim, bom, a lei está aprovada, então agora a educação no Brasil vai caminhar. É a lei 11.738, que foi a sanção, né? Inclusive com o voto do nosso governador, na época, senador da República. Deu-se o tempo, passou esse tempo, ficamos aguardando, né? Pô, agora a lei existe, então é só implementá-la. Muitos de nós, professores, nos enganamos com isso, né? Porque achamos, bom, está na lei, agora é só cumprir. E aí veio o grande problema. Cumprir de que jeito? De que forma? Qual a mágica?
Qual a tramóia para dizer que se está cumprindo a lei do piso? Depois outros colegas vão falar um pouquinho mais sobre isso ainda, né? Uma vez aprovada a lei, como a gente disse, né? Aguardávamos que a coisa andasse. Surpresa, 5 estados do Brasil e de forma bastante chata, vou dizer assim, né? Os estados mais ricos do país, culturalmente e também financeiramente, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e também o Ceará, entraram com a DIN, que é a questão da inconstitucionalidade da lei para não pagar o piso aos professores. E aí vem uma outra questão. O que o Estado teria que ter feito? Enquanto aguardava o STF, Supremo Tribunal Federal, determinar se a lei era constitucional ou não, caberia ao Estado ter feito o provisionamento dos recursos. Se ganhasse a ação, tudo bem. Se perdesse, teria como pagá-la. E qual é a nossa surpresa? O Estado não o fez. E o pior, distribuiu os recursos do Fundeb, que são específicos para a educação, 60% para a remuneração dos professores, 40% para investimento na estrutura educacional, escolas, móveis, né, demais utensílios que se usam, instrumentos e tal. O que o Estado fez? Colocou o dinheiro do Fundeb, que é dinheiro específico da educação, numa única conta, num único bolo.